Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. Hoje acontecem as eleições no Corinthians, tá fiel? Aí na parte da noite será realizadas as votações para definir qual presidente vai comandar o Corinthians até o final de 2026. Será que se André Castro for eleito, tem chances do Roger Guedes vir para o Corinthians? Afinal, são 500 milhões de imediato. Vou trazer essas informações para vocês. Vamos falar também mais um pouquinho aí da partida de Corinthians e Vasco, situação do Corinthians na tabela, perspectiva e muito mais para vocês. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e bora falar do Coringão, nosso clube do coração. Fiel, antes de iniciar esse vídeo aqui, na hora que acabar esse vídeo aqui, você já vai lá no Corintianeiro 2.0. Fiel, o canal Corintianeiro 2.0 foi criado exatamente para isso, porque são 4 vídeos, não tem como eu colocar 4 vídeos tudo aqui no Corintianeiro. Então eu peço a colaboração e a ajuda de vocês, como vocês assistem os vídeos aqui, para vocês assistirem os vídeos lá também. Lá hoje vamos falar sobre Ramon Dias, é alvo principal do Corinthians, caso Dorival Júnior caia, fiel, do cargo do timão. Ramon Dias está sem clube, vou trazer essas informações para vocês lá no Corintianeiro 2.0. Vamos falar também sobre Transferban, Corinthians livre do Transferban a partir da manhã. Tenho novas informações para trazer para vocês. E o atacante Agostinho Anelo, olha o tanto de informação boa no canal do Corintianeiro 2.0. Por isso é importante que você vai lá conferir as notícias atualizadas, tá bom? E eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário para você ir lá conferir. Antes da gente entrar nas principais notícias, quero trazer uma informação para vocês aqui. O Corinthians ganhou, tudo bem, maravilha. Parabéns para o Dorival Júnior. Ontem a gente fez um pós-jogo lá no Corintianeiro 2.0. Parabéns ao Dorival Júnior, vitória do Timão. O time jogou bem. Parabéns ao Guinegão. Corinthians aí com DNA das categorias de base, né? Utilizando aí bastante jogadores da base. Jogadores que já se profissionalizaram, né? Mas o Rian foi da base, jogou. O Breno Bidon foi da base. Aí a gente teve Guinegão, Kaique. Então, Corinthians usando bastante as categorias de base com o Dorival Júnior, porque foi necessário, tá? Porque antes não estava tendo oportunidade, não. E eu sou totalmente a favor de você usar as categorias de base, tá, fiel? Se eu não me engano, tinha um meio-campista ontem, André Luiz, de 19 anos, que estava no banco, tá, fiel? Então, é um Corinthians aí começando a usar as categorias de base, que eu acho de extrema importância para você dar uma moral aí para os meninos aí do Corinthians. Certo, fiel? Sobre a partida, eu já trouxe para vocês aí os pontos positivos e negativos no vídeo de ontem. Só que eu quero aqui fazer uma observação bastante importante. Não é possível que toda vez que o Félix Torres entra no jogo, ele prejudica o Corinthians. Vocês já perceberam isso? Toda vez que ele entra no jogo, ele prejudica o Corinthians. Será que o Dorival Júnior não percebe, a comissão técnica não percebe, a diretoria não percebe que ele não quer jogar bola no Corinthians, que ele está insatisfeito com o banco de reservas? Como se ele tivesse condição de ser titular, que ele está insatisfeito com o Corinthians. Parece que é intencional, parece que toda vez que ele entra, ele deixa de correr, ele deixa de jogar com vontade, com raça. Félix Torres é um cara alto, um cara forte, apesar da sua altura, ele é um cara rápido, um cara que é convocado sempre quando estava no Santos Laguna lá para sua seleção, e mesmo no Corinthians já foi convocado para sua seleção. Então, ele está fazendo o corpo mole. Será que é difícil a diretoria entender que o Félix Torres está fazendo o corpo mole, que ele não quer ficar no Corinthians? Será que é difícil a gente entender isso? Ontem o jogador do Vasco cobrou o lateral, ele ficou marcando a bola. Ele não ficou marcando o jogador, ele ficou marcando a bola. O cara cobrou o lateral, ele correu, parou, depois correu de novo atrás do cara, o cara tocou pro jogador do Vasco dentro da área e fez o gol. E não é, se fosse só esse, não, beleza, o jogador teve um deslize ali, se desligou, deu um apagão na partida, tudo bem. Mas é todos os jogos que o Félix Torres entra, ele prejudica o Corinthians. Todos os jogos. Parece que, realmente, eu não estou falando aqui com figura de linguagem, não. Parece que ele está fazendo isso já de forma intencional para prejudicar o Corinthians. Então é importante que chegue um capitão nele e converse, fala, irmão, o que está acontecendo? A gente aqui é boleira, a gente não é bobo, não. A gente está vendo que você está fazendo corpo mole, a gente está vendo que você não está correndo. Você está infeliz, não quer improvisar na lateral? Então sai, fala que não quer, não joga. Não sei os motivos que o Hector Fernandes está treinando separado. Mas mesmo que não for intencional, Félix Torres já devia estar separado do elenco. Ele está com deficiência técnica altíssima, devia estar treinando separado. Não existe um jogador sequer, pode ser qualquer jogador.
Não existe um jogador toda vez que entra no jogo prejudicar o time. Fiel, tá demais isso daí, tá? Então comentem porque eu quero saber a sua opinião, se é só eu que penso assim ou se vocês pensam assim também. E nem tô falando isso por causa de transfer ban ou porque ele não deu certo no Corinthians e foi pra reserva, não. É que faz tempo que eu tô percebendo que toda vez que o Félix Torres entra no jogo, ele prejudica o Corinthians e isso não está certo. Alguma coisa tá errada aí, tá bom? Vamos seguir aqui com informações. Primeiramente, tá? Vamos falar aqui sobre André Castro e também Roger Guedes. Corinthians teve como Alberto do Alibe, tá, Fiel? Aquela vez tinha falado Roberto, se não me engano é Alberto do Alibe, tá? Confirmam pra mim o primeiro nome do Alibe aí. Como presidente do Corinthians, e não é porque morreu, foi, assim, um dos presidentes que mais deixaram dívida no Corinthians foi o Roberto do Alibe, tá? Ou Alberto do Alibe. Prejudicou o Corinthians demais. Depois disso, veio Andrei Sanches e toda a sua turma de inovação e transparência, com Roberto de Andrade, Andrei Sanches várias vezes, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves, Augusto Melo. E dentro desse tempo eu vi o Corinthians pagar 3 vezes o valor de um estádio, que era um valor, depois ficou 3 vezes maior, e hoje o Corinthians paga a Caixa Econômica Federal juros altíssimos. Eu vi um Corinthians aumentar a sua dívida drasticamente. Eu vi um Corinthians nas páginas policiais praticamente todos os dias. Eu vi o Corinthians impeachment um presidente. Então eu vi o Corinthians ser prejudicado durante 16 anos de renovação e transparência. E na gestão do Augusto começou muito bem, mas depois deslizou também e veio a ser impeachment, com gestão temerária, entre outras coisas, tá? É difícil, será que é proibido eu acreditar que o André Castro pode ser um presidente diferente para o Corinthians, depois de tudo que a gente passou? O único presidente que até o presente momento apresentou uma proposta concreta, apresentou uma proposta que não só, eu não tô aqui para tirar o Corinthians do transfer ban se eu ganhar, eu não tô aqui prometendo aí de 3 a 4 reforços que o Dorival quer de peso, eu não tô aqui prometendo apenas pagar a dívida do estádio, né, ou parcelar com a Caixa, ou fazer uma nova negociação, eu não estou prometendo reforma no estádio, eu não estou prometendo mudança no estatuto de imediato se eu for presidente, ele está prometendo a solução do Corinthians, em que o Corinthians já está há anos e anos e anos nas questões de dívidas, tá? Já faz anos e o Corinthians não vê uma saída, porque o clube paga muitos juros, Fel, muitos juros anualmente, o Corinthians paga aí em torno de 300 milhões aí de juros todo ano, porque a dívida nunca baixa. Então eu vi uma cambada de presidente, conselho deliberativo que nunca sai, são sempre os mesmos, só prejudicar e lesar o Corinthians. Será que eu sou louco, como muitas pessoas dizem, em apoiar o André Castro, que tem uma solução diferente? Ou será que as pessoas que trabalham na televisão brasileira, ou alguns influencers que chegam e falam, você acredita em Papai Noel? Você acredita em Saci Pererê? Como essas pessoas estão questionando sem provas, ou estão questionando sem saber a veracidade da empresa, a movimentação da empresa, porque é uma empresa que está no mercado desde 2010, que é a GSP Holding Bank. Então será que eu estou tão errado assim? Porque se for diante de todo esse contexto aqui, realmente eu acredito em Papai Noel. Porque vamos imaginar um seguinte cenário, tá? O cara é candidato a presidente. Será que o cara tá metendo o louco e pensando assim, cara, vamos fazer o seguinte, vamos prometer que vamos pagar a dívida do Corinthians, vamos prometer 5 bilhões de reais e depois que a gente entrar lá que se foda, o importante é entrar. Você acha que realmente o cara tá pensando isso? O cara que é conselheiro do Corinthians desde 1900 e bolinha, o cara que sabe como é que o Corinthians funciona, sabe como é a nossa torcida, sabe que quando as pessoas querem tirar jogadores de lá, presidentes de lá, eles tiram, né? Para isso, Romeu Tuma Júnior é bom. Para presidente que não agrada ele sabe como tirar. Ele sabe reunir lá e sabe infernizar. Não é porque o Augusto Melo, com as coisas que aconteceu com o Augusto Melo, não, que eu não vou deixar de falar que o Augusto Melo não teve um dia de paz para trabalhar. Tô mentindo? Ele sempre pegando no pé. Então, você acha que o cara é tão louco assim de chegar no ponto e falar, eu vou prometer 5 bilhões de reais, o importante é ganhar. Na hora que eu ganhar, que eu chegar lá, beleza, eu não cumpro nada, mas aí eu sou presidente do Corinthians durante 1 ano e meio. Cara, que é isso? Que pensamento mais louco é esse? Vocês acham que não tem um pingo de verdade nas propostas do André Castro? E vou ser bem sincero, que não entre os 5 bilhões, que entre 3 bilhões, que entre 2 bilhões, já é mais que todos os presidentes aí estão prometendo. Um Roque Cittadini que morre de amor por Andrei Sanches e do Duílio Monteiro Alves.
Um Osmar Stabile, que seria minha segunda opção com certeza, tá? Porque pelo menos é um presidente que não desvia, mas não é o presidente que tem a solução dos nossos problemas hoje. Então não é essa história de Papai Noel não, irmão. Você acredita em Papai Noel ou você acredita em Saci Pererê? Fora que ele prometeu em campanha que se ganhar, de imediato investe 500 milhões, não ele, né? A sua parceira investe 500 milhões de reais no clube de imediato. E é lógico que sempre deixou claro que o restante das verbas irão vir no Corinthians conforme o decorrer dos anos, tá? Aí vai depender dos contratos assinados. E nenhum contrato no Corinthians é assinado sem passar pelos órgãos fiscalizadores. Então, olha, isso aqui, cara, tá muito além da sua imaginação, o que você passou em proposta. Isso aqui a gente não vai assinar, não. Ah, não, se ele for um cara louco, igual o do Duílio Monteiro Alves, que foi lá e assinou Catausa, mesmo contra a maioria dos órgãos fiscalizadores, o Corinthians tomou por causa do Duílio, que é um irresponsável. Cara, vai na mídia, vai na televisão, dá entrevista, ó, o presidente que tá lá que vocês elegeram quer assinar um contrato milionário que vai lesar o Corinthians por causa disso, disso e disso. Cara, esse cara não teria um dia de paz para governar com a torcida organizada do Corinthians. Camisa 12, Estupim, Gaviões da Fiel, Pavilhão 9. Nenhum iria ali, vamos dizer assim, ter paz para governar o Corinthians. Então esse cara não é tão louco assim de falar, eu vou fazer uma proposta imaginária e na hora que chegar lá, o importante é ganhar. Depois se vira, não tô nem aí. Isso não existe, tá, fiel? Não existe. Então realmente existe a GSP Holding que está no mercado há 10 anos, existe a proposta que vão fazer para o Corinthians. Eu acredito que vão comprar a dívida do Corinthians, assim como faz com a maioria dos seus clientes. Eles compram a dívida e depois recebem aí em juros, tá? E mesmo que for em juros, se for um juros baixo, abaixo da inflação, juros que o Corinthians não pague aí 300 milhões de reais anuais, para o Corinthians já é vantagem. Um cara que chega com 500 milhões de reais de imediato no Corinthians. O que a gente faz com 500 milhões de reais hoje no Corinthians? Você paga essa porcaria de Transferban à vista, você paga as suas dívidas ali, você paga o Memphis Depay, as dívidas que estão atrás de premiações, você contrata jogadores, você contrata o Roger Guedes, tá? Porque eu vim informar, já vou falar sobre o Roger Guedes para vocês, só pra gente não atropelar, porque o Roger Guedes, o Al Rayyan recusou aí 10 milhões de euros do Grêmio, mais ou menos isso, tá? Você contrata o Roger Guedes e te sobra muito, muito dinheiro ainda, só com a entrada que ele está prometendo. Ah, não, mas o presidente é totalmente louco, ele vai ganhar e vai falar, ah, não, fiel, aqueles 500 milhões que eu falei que iria cair no clube lá, caso eu ganhasse de imediato, que lá era mentira, que lá não deu certo, tá? Cara, nenhum cara em sã consciência faria isso. Igual muitas gente dão exemplos, ah, então tá bom, eu vou aqui prometer, eu sou candidato ao Corinthians, caso eu fosse lá sócio torcedor há mais de 5 anos, tá? As estatísticas lá, o que está no estatuto que permita que eu seja candidato a presidente, vou prometer lá 10 bilhões de reais, fazendo graça, sem conhecer a veracidade das coisas, sem aprofundar na situação e saber se realmente é verdade uma proposta ou não. Porque muitos programas de televisão tem gente que nem fala do André Castro, tem gente que só dá exemplo do Stabile e do Roque Stadini, nem comenta que o cara é candidato. Isso é uma falta de respeito. Uma falta de respeito com o candidato, uma falta de respeito com o cara que mesmo que se não ganhar, porque eu acho que ele não vai ganhar, tá? Eu acho que ele não será eleito. Eu acho que quem será eleito será o Osmar Stabile, porque ali são 299 votos, são 200 votos do Conselho Deliberativo e 99 aí de conselheiros... Ah, tem um nome lá, Fel, esqueci, tá? Então serão 300 votos que irão definir o presidente do Corinthians. Então é uma política engessada, poucas pessoas estão definindo o futuro do Corinthians e ali ganha quem faz o maior número ali de conchavos, né, de chapas ali, que você consegue ganhar o maior número de votos. Então a maioria do conselho, hoje o Tuma está com o Stabile, o Tuma é presidente do conselho, a maioria do conselho está com o Tuma, que é o presidente. Então eu acredito que o Osmar Stabile será o eleito por conta disso, porque nas redes sociais os torcedores estão mais com o André Castro, só que os torcedores não votam de redes sociais, tá? Só votam aí essas 300 pessoas. Então, a falta de respeito é gigante, ou de repente essas pessoas que faltam com respeito têm falta de conhecimento em chegar e fazer algo balançado. Olha, Fel, eu não acredito muito nisso aí, o Corinthians tem que ver aí com mais detalhe. Não ficar tirando sarro, escárnio, falando, ah, você acredita em Saci Pererê, você acredita em mula sem cabeça, você acredita no Curupira. Cara, que é isso, tá? Um cara que está apresentando uma proposta para tirar o Corinthians do buraco, eu acho realmente isso um absurdo, tá, fiel? Mas depois de tudo que o Corinthians passou com renovação e transparência, com do Alib, renovação e transparência,
A última presidência nossa com o Augusto foi impeachmentado, começou bem, que pena que depois aí aconteceu esses problemas, ele teve que sair, né? Porque se tivesse andado certinho não tinha acontecido esses problemas também. Corinthians em páginas policiais. Cara, é saudável acreditar num cara que tem um projeto que pode tirar o Corinthians do buraco, tá? E pode falar o que quiser do Augusto Melo, Fiel. Augusto Melo foi o cara que mais trouxe recurso lá fora financeiro para dentro do Corinthians. Eu tô mentindo? Tô mentindo para vocês? Ah, corintianeiro, mas não adianta trazer recurso e depois fazer o que fez. Aí vamos esperar a definição lá do inquérito policial, se realmente vai ser condenado ou não, tá, Fiel? Tá? Eu não sou a favor de que o Augusto Melo continuasse no Corinthians. Eu torci para ele perder aí a votação de impeachment, tá? Eu acho que não é o presidente certo para o Corinthians. Mas soube trabalhar em algum momento, soube trazer recurso financeiro, tá? Então, e o Tuma foi lá e tirou, com certeza, fez o escarcéu lá e tinha que fazer mesmo, porque nessa situação mereceu sair do Corinthians, tá, Fiel? Então, depois de tudo isso que aconteceu com o Corinthians, desde lá atrás até o presente momento, nenhum presidente, tirando o Vicente Matheus, que foi um baita presidente, só que eu não tive o prazer de pegar essa época, o Corinthians, cara, para quem aí é torcedor mais velho, vai lembrar do Vicente Matheus, né? Mas o Corinthians é saudável você acreditar em pessoas novas, pessoas que ainda não foram presidentes, pessoas que não compartilharam de coisas que lesaram o clube. Uma pessoa que vem com uma proposta com mudança de Corinthians. Eu me sinto muito bem em acreditar no André Castro, melhor do que acreditar em presidentes aí que já frustraram o Corinthians de alguma forma. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente às eleições do Corinthians que acontecem hoje à noite, tá, Fiel? Fiel, sobre o Roger Guedes, saiu informações que se o André Castro ganhasse, ele poderia trazer o Roger Guedes. Com 500 milhões, você traz quem que você quiser, tá? Primeira coisa que a gente pode pautar aqui é isso. Só que essa informação do Roger Guedes, eu não ouvi da boca do André Castro, e eu acompanhei entrevistas dele em podcasts, tá? Em muitos canais que ele deu entrevista, e também na coletiva que ele deu para a imprensa. Em nenhum momento eu vi ele falar da boca dele do Roger Guedes. E as pessoas com que eu trabalho também não trouxeram a informação que ele traria o Roger Guedes. Só que a partir do momento, meu irmão, que você investe 500 milhões no clube de imediato e tem muita grana ainda para trás para cair no clube, com certeza o Roger Guedes hoje seria um baita presente para a torcida do Corinthians. Um jogador que recusou o Grêmio, mas eu tenho certeza que não recusaria o Corinthians, tá? Até porque o Al Rayyan recusou lá também, mas se você faz uma proposta aí hoje de 12 milhões de euros ou um pouco mais, com certeza eles iriam ceder aí o Roger Guedes. Cara, que se você gasta 100 milhões no Roger Guedes, estamos falando aqui de que sobra ainda 400 milhões de reais de imediato ali na sua mão. Então, com certeza, o Roger Guedes estaria nos planos para negociar. Muitas pessoas dizem que é um projeto do André Castro de trazer o Roger Guedes em caso for eleito. Só que eu não vou confirmar a veracidade dessa informação, porque eu não tenho certeza, tá? Eu vou trabalhar aqui com vocês com a transparência e a verdade. Se realmente fosse certeza, ou as pessoas com que eu trabalho me passassem informação, as pessoas com que eu confio, olha, tá tudo bem, se ele ganhar, ele traz o Roger Guedes. Só que não é assim, tá, Fiel? Então a gente tem que aguardar, porque vai que dá uma reviravolta aí e ganha, vai falar, ai, corintianeiro, você falou que o cara ia trazer o Guedes e não trouxe. Mas saíram informações que seria uma das propostas dele de campanha, aí intermediárias, vamos dizer, que o Roger Guedes seria um presente para a torcida do Corinthians, mas eu não vou confirmar a veracidade dessa informação. Mas com certeza, Fiel, com certeza, estamos falando de 500 milhões de imediato, de um clube que precisa contratar, que inclusive falaram que o Roger Guedes iria buscar, porque mesmo quando você ganha a eleição ali, se ele ganhasse, teria uma semana e poucos dias para fechar o mercado da bola, que fecha no dia 2 de setembro. Então ele ali teria ali poucos dias para negociar o Roger Guedes em tempo ápio, em tempo assim, recorde, né? Para você negociar um grande jogador. Não acredito muito que seria possível, mas com o dinheiro que está entrando, com certeza, você faz uma proposta lá, aceitou, beleza, ó, estamos com tempo apertado de limite de mercado, fecha a contratação, tá? Até porque estamos falando do Roger Guedes, o cara que nos últimos anos aí foi o melhor atacante que o Corinthians teve, tá, fiel? E é um baita de um jogador que tem identificação com o clube, e com certeza ele estaria muito mais motivado em vir jogar no Corinthians do que no Grêmio, né? Então ele forçaria com certeza a sua saída lá do Al Rayyan, caso o Corinthians pintasse com grana e pintasse com uma boa proposta. Nessas condições que o Corinthians está financeira, esquece Roger Guedes, fiel, esquece, tá? E mesmo que não trouxesse agora, eu tenho certeza que o Roger Guedes seria aí um dos principais objetivos do Corinthians em trazer o Roger Guedes
aí para janeiro de 2026. Eu tenho quase certeza, tá? Então, vamos ter que aguardar para a gente concluir aqui quem será o novo presidente do Corinthians. Certo, fiel? Comentem, quero saber a sua opinião sobre o vídeo e não esqueça sobre todas as pautas que comentei lá no canal do Corintianeiro 2.0. Acabou esse vídeo? Já pula lá no Corintianeiro 2.0, porque tem muita informação para vocês de Ramon Dias, Transferban, jogador negociado já está contratado, como que está a situação, vou trazer tudo para vocês lá agora, tá bom? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!